ele tá firme aqui. Aí, como do mesmo jeito que o outro teve, né, a gente faz uma medida um pouco arcaica, né? Não é desse jeito que é para ser feito, mas como é só uma demonstração, a gente vai medir o comprimento dele aqui, certo? Mais ou menos assim, uns 60 milímetros de comprimento, e o diâmetro dele é padronizado, que é um vergalhão de 8 milímetros, certo? Aí a gente vai pôr as entradas de novo aqui, que é o diâmetro dele, com 8 milímetros, tem 260 de comprimento. Aí aqui a gente vai pôr a velocidade, né? Eu vou pôr um pouquinho mais rápido, o de 8 milímetros por minuto, certo? Essa é a velocidade dele. Ó, aqui os indicadores, ó, 0, né? Sempre pra gente poder passar ali. E mandar um ensaio. O gráfico vai ser formado de tensão por deformação, certo? A reta aqui. Aí a gente já pode visualizar isso. É um pouquinho diferente da compressão, a gente não consegue ver muita coisa assim ao longo dele não, né? Só quando ele vai romper mesmo que a gente observa mais. O mais importante pra gente é o gráfico mesmo. É perigoso ficar aqui. Às vezes ele, mas só quando vai quebrar. Vem mais pra trás aí, dá pra aproximar? Deixa assim, acho que dá bom. Às vezes a garra solta lá em cima, né? Aqui no gráfico a gente vê já o patamar de escoamento dele, que é o compressor não apresenta, né? O patamar de escoamento é o que o material já apresenta, que aí o limite de escoamento, onde ele deixa de ser elástico para ser plástico. Aí aqui está sendo o patamar de escoamento dele, está sendo formado aqui, mais ou menos por volta de 600 é o patamar, ou é o limite de escoamento dele. Esse vergalhão é um GG50 da Gerdau. E aí, essa denominação dele de GG50 quer dizer que a Gerdau assegura que o limite de escoamento dele no mínimo é 500 megapascal, né? Aí aqui a gente pode ver que ó, ele já passou de 520, então tá no padrão, né? Aí daqui a pouco a tensão vai aumentar de novo, até ela atingir um ponto máximo de tensão. Aí depois a área do material começa a se reduzir e a tensão continua subindo, né? Aí vai haver a estricção do material. Ele vai romper realmente? Ele vai romper, ele quebra. A gente espera que seja assim, onde a gente possa ver. Às vezes ele quebra na garra, né? Mas só quando o material já foi encruado ou já foi ensaiado, ele não apresenta uma quebra bem legal de se visualizar. Quando ele vai romper, ele já atingiu a força máxima, aí no indicador digital ali a gente começa a visualizar assim, que a força já não sobe com uma velocidade muito grande, aí depois de um tempo ela começa a cair. Aí a força né, já está mais ou menos constante, ó, 36 ponto alguma coisa. Aí a gente já pode ver que ele atingiu a tensão máxima já nesse ponto aí. Daqui a pouco daqui a pouco ele começa a cair a força, né? Porque a estricção da seção transversal do material, né? A área dele começa a reduzir
Aí a força também começa a diminuir até que ele rompa. Pronto, ó, a força atingiu o máximo dela, agora a partir de agora vai cair, ó. Certo? A força atingiu o máximo? O máximo dela. Ela estava em 36, ela tá só caindo. Entendi. A gente pode vir aqui pro material, que em algum local dele a gente vai ver o empescoçamento, ó. Coloca aqui. Se tu conseguir visualizar, Júlio, o empescoçamento, tu fala aí também. Embaixo. É bem aqui, ó, o empescoçamento. Tá vendo? Aí ele vai dar uma reduzida da área. Ó, tá vendo? Afasta só um pouquinho, pra não ter perigo. Pronto, ó. Ai, que susto. Pronto, aí ele rompeu. Aí a gente pode ver que ele rompeu. Ele tá um pouquinho quente ainda por causa da energia que foi liberada. Mas deu certo, não rompeu entre a garra, né? Deu pra gente ver bem direitinho. A restrição deu pra ver tudo. Ótimo.